Olá, aluno do quinto ano. Eu hoje vou te ajudar a fazer as atividades de História do período do dia 3 a 30 de novembro de 2020, do Brasil e também no nosso estado, no estado de Mato Grosso do Sul. E quais foram aí as transformações? Lembrando que o trabalho ele é muito importante, pois é por meio dele que são produzidos os alimentos e também outros produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. As pessoas que realizam trabalho no campo está relacionada à agricultura, à pecuária, extrativismo. Já as pessoas que trabalham, né, na cidade, na área urbana, são algumas atividades relacionadas à indústria, comércio e também prestação de serviço. Na atividade 1, eu convido você a fazer a leitura do texto sobre a industrialização brasileira. Tá? A industrialização brasileira é considerada, né, tardia, comparada à industrialização de outros países. Ela foi dada aí somente no século XX, quase 200 anos depois da industrialização na Europa. Eu chamo também a sua atenção para essa parte do texto sobre a industrialização atual aqui no Brasil. Tá? Ela está bem forte, né, o crescimento dela e o desenvolvimento industrial. E também ela é motivada e também influenciada pelo capital externo e também pelas multinacionais. Você, depois de fazer a leitura mais de uma vez desse texto, você vai responder a questão 1 e 2. Na questão 1, você vai assinalar com um X que melhor caracteriza o atual momento da atividade industrial no Brasil. Né? É a alternativa A, que é sobre investimentos nacionais, ou é influenciado por o capital externo e também pelas multinacionais instaladas aqui no nosso território. Atividade 2, você vai analisar a imagem a seguir de uma propaganda acima que relata em 1950. Trata-se, será, de vestuário? Aparece na imagem uma roupa? Aparece na imagem um alimento? Ou aparece bens de consumo? Então, você vai marcar a alternativa que se encaixa com a imagem da propaganda. Na atividade 2, você vai iniciar o texto aí sobre agropecuária e vem falando também sobre agricultura e pecuária no Mato Grosso do Sul. E responder a questão 1 e 2. A questão 1 trata de quais são os principais cultivos da agricultura no Mato Grosso do Sul. E na questão 2, Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de qual grão? Na atividade 3, você vai continuar o estudo sobre Mato Grosso do Sul, né, com esse texto, é a continuação daquele texto, e vai prestar bastante atenção aqui nos principais segmentos do Mato Grosso do Sul, tá? Quais são eles? E vai responder. O Estado vem apresentando um intenso processo de industrialização, assim como na maioria dos estados brasileiros. Mato Grosso do Sul concede incentivos fiscais para a instalação de indústria. Se sabemos diferenciar o trabalho formal e informal, será que conhecemos cada um deles e sabemos explicar? Independente de ser formal ou informal, algumas classificações e tipos. Alguns deles são assalariados, tá? Os tipos de trabalho, e também tem registro em carteira, mas outros não. Você sabia que aqui no Brasil tem alguns tipos de trabalho que não são remunerados? Pois é. Então, você vai fazer leitura do autônomo, o que é o autônomo, como que é a classificação. Voluntário, né? Eu chamo a atenção para você que o voluntário, ele não recebe remuneração, tá, pelo seu trabalho. Tem o freelancer, o assalariado, que é o que a gente mais conhece aqui no Brasil,
tá? Esse tipo de atividade está regulamentada pela CLT. Então, a pessoa que trabalha assalariada, ela tem um registro em carteira de trabalho. O empresário ou empreendedor, o profissional liberal e também o trabalho forçado e escravo. Esses são alguns tipos de trabalho que a gente mais conhece aqui dentro do Brasil. Então, você vai responder depois a questão 1 e a cruzadinha. Na questão 1, você vai analisar o primeiro cartaz, que é sobre o trabalho voluntário, e o segundo cartaz, que é sobre o trabalho assalariado, aquele que tem registro em carteira, e você vai explicar cada um deles aqui na letra A. Na letra B, você vai pensar qual dessas formas de trabalho é a que ocupa a maior parte das pessoas no Brasil. Qual será que é? Na cruzadinha, você vai responder sobre qual que é o nome da pessoa que trabalha na agricultura. Você vai responder aqui. O ato de cultivar flores. Atividade econômica que prepara o solo para plantar e colher. É interessante que você faça a leitura de cada um deles e aquela que você já conhece, você já vai fazendo o registro aqui, porque isso vai te ajudar a responder aquelas que você acha que é um pouquinho mais difícil, tá? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me procurar por e-mail. Em história, nós temos ainda a atividade programada, ok? Que se refere aí do dia 31/3. Então, vamos lá. Vou mostrar para você aqui, que são 3 textos e mais uma questão. Aqui. Usando o seu livro conectado, você vai ler esse primeiro texto, que é da página 149, é só leitura, tá? A construção do 20 de novembro. O porquê que essa data é importante, tá? Na atividade 2, eu trago um outro trecho de um texto, tá? Que fala sobre a lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que inclui o dia 20 de novembro no calendário. Comemoramos, nesse dia, o Dia Nacional da Consciência Negra. Depois de você fazer a leitura desses 3 textos, você vai responder que ganhos a criação de um dia como esse pode trazer para os negros brasileiros. Então, você vai pensar, se você quiser reler e pensar qual os ganhos que um dia como esse, né, um dia como o dia 20 de novembro, pode trazer aí para os negros brasileiros, ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me perguntar por e-mail, estarei à disposição. Um beijo e bons estudos!